A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que participam conosco. Este é o programa Redes Digitais. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouco da evolução da rádio ou das rádios tradicionais para as rádios web. E mais especificamente, nós vamos falar da Rádio Manaim, que foi esse veículo, esse instrumento maravilhoso que o Senhor nos deu de presente para a evangelização e para que o evangelho eterno possa ser anunciado em todo o mundo. Hoje nós estamos recebendo aqui pastor Marcos Saúde. Pastor Marcos é graduado em Ciência da Computação e mestre em Informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Paz do Senhor, Paz do pastor Senhor, Marcos. prazer. E também estamos recebendo aqui o nosso irmão e amigo Kleber Correia. Kleber é locutor da Rádio Manaim, né? Nos programas Culto da Madrugada, no Pós-Madrugada, nos Chamados para Servir e dentre outros, está sempre ali, né, com a sua voz, com a sua imagem, falando do Senhor, propagando o Evangelho Eterno. Pai do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, pastor Fernando, paz do Senhor, pastor Marcos, a paz do Senhor, você, nosso ouvinte, que acompanha aqui esse programa Redes Digitais. Muito bom. Então, Kleber, nós vamos iniciar aqui com uma pergunta. Você vai ser hoje o nosso entrevistado aqui, né, para falar um pouco sobre essa transição e sobre a evolução aí da rádio web. E a primeira pergunta é exatamente essa. Como você definiria aí de uma forma simples o que é uma rádio web? Bom, a rádio web, pastores e amigos, irmãos que acompanham a nossa programação, é uma emissora que transmite pela internet via aquele sistema stream, né? E utiliza a tecnologia stream. Agora, uma rádio, vamos botar entre aspas, normal, AM, FM, como era antigamente, eu estou falando 10, 20, 30 anos atrás, era via as ondas sonoras, né? Era a FM, por exemplo, a frequência modulada. A rádio, ela pega nos limites de uma cidade, né? Agora, a rádio web, não. Ela pega no mundo inteiro, não é? A abrangência dela, né? Alcance, Muito maior. não é? Então, essa é a diferença de uma rádio normal, com ondas sonoras, AM, FM, antiga AM, FM. Hoje ainda existe as FMs, né? A AM não mais. Agora, a internet não. A rádio web, ela transmite para o mundo inteiro e melhor na qualidade. Eu estou falando em termos de ruído, não tem ruído. É verdade. Não é? Quando você... Eu ouvia muito, eu era ouvinte desde garoto, de rádio AM, né? Eu tenho essa característica de locutor de AM, de conversar, de falar muito, devido à minha experiência de ouvinte, ouvindo as rádios AM, e logo depois, na década aí de 80, 90, foi quando as rádios FMs elas começaram a surgir em todo o Brasil, né? Já existiam algumas rádios FMs nas capitais, como Rio, Brasília, mas aqui no Espírito Santo ou em outros estados menores, não, era rádio AM. Eu lembro que eu ouvia muito algumas rádios de São Paulo à noite, porque as rádios AM, o som, eles vão bem longe, porque as torres ficavam em Mangues e as ondas sonoras da rádio AM, elas se propagavam melhor à noite. Olha que coisa, né? Então eu ouvia, estava aqui no Espírito Santo e eu ouvia as rádios de São Paulo à noite. Então eu ficava até de madrugada ouvindo, aprendendo como os locutores falavam. Então assim, mas tinha muito ruído, muito chiado. Já com a rádio web, já usando o stream, não, a qualidade é outra, é hi-fi estéreo. Então, essa é uma das características boas, né, que a internet trouxe para nós. Agora, o Kleber, uma coisa interessante, você tem uma vasta experiência, né? Eu queria que você trouxesse, assim, esse histórico dessa transição quando era a rádio analógica, e aí começou a surgir, então, essa nova modalidade, a gente pode dizer assim. E assim, eu não tenho experiência, então eu até tenho essa curiosidade também, né? Creio que os que nos assistem também, é o seguinte, exigiu certamente
né, dos profissionais de comunicação de rádio, no seu caso, por exemplo, exigiu uma reinvenção, né, ressignificar muita coisa, né, até se reinventar, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente, assim, na sua experiência, que você viveu essa transição, o que teve, assim, de maiores desafios? Quais foram os desafios, né, enfrentados pelas equipes? Mas certamente também deve ter ganhos, né? Quais foram, assim, os benefícios, mas também os desafios enfrentados? Muitos. Antigamente, eu falo da década de 80 e 90, foi quando eu comecei a trabalhar em rádio. Eu comecei em 86 a trabalhar em rádio. E naquela época, os mais antigos, os mais experientes vão saber o que eu estou falando. Os discos LPs, aqueles chamados bolachões, né? Os discos LPs pretos. E tinha fita cassete, né? E tudo era feito ali manualmente. Tudo ali era feito, não tinha celular, não tinha internet, né? As gravações, eu lembro quando a gente entrava no estúdio para gravar um comercial ou um áudio, uma informação, enfim, um comunicado, você errou uma letra, volta tudo de novo. Hoje não, hoje você parou, dá um tempinho, conta até 2, 3 e grava, depois você edita. Então, essa área digital, ela trouxe velocidade, ela trouxe praticidade, ela ajudou muito o locutor, né? Ajuda muito, assim, na produtividade mesmo do conteúdo. Muito no conteúdo. Hoje, por exemplo, a informação está a um Google, não é? A um clique. Antes não, você tinha que pesquisar livros. Quem não se lembra do dicionário Aurélio, a Barça? Quem não lembra, não é? Enciclopédia. Hoje não, hoje você está com o seu celular na mão, está ali o que você precisa, né? O rádio, quando veio o celular, o rádio, não, hoje o celular hoje é uma ferramenta essencial para o rádio. Aí veio a internet, o rádio vai acabar. Não. A internet é essencial, uma ferramenta essencial para o rádio. O rádio chega em muitos lugares onde a televisão não chega. E o rádio, ele tem essa questão da velocidade. E com essa era digital que nós estamos vivendo, 5G, está mais rápido ainda. Hoje você consegue entrar numa transmissão de rádio. Por exemplo, nós temos a Missão Amazônia. Nós conseguimos colocar os nossos repórteres, os nossos irmãos que estão na Amazônia, online, ao vivo, na hora, na transmissão com a Rádio Manaim, ele falando lá no meio da Amazônia pela internet. Verdade, incrível. Incrível. E som de estúdio, como nós estamos aqui. Agora, Cleber, você é locutor da Rádio Manaim, esta bênção aí que o Senhor nos deu já há alguns anos. Todos os dias você entra ao vivo ali, praticamente todos os dias, né? Às 6 da manhã com o culto da madrugada, depois você vem com o pós-madrugada, os chamados para servir, que já é uma bênção também. Conta pra gente um pouco aí, quando surgiu essa rádio, fala um pouquinho do histórico e como ela vem evoluindo hoje. A Rádio Manaim, ela começou em 2012, né? Eu cheguei para trabalhar aqui na Rádio Manaim em 2015 e 2016, mas sempre fui ouvinte da Rádio Manaim. Eu sempre ouvi a Rádio Manaim, desde o surgimento ali em Jaburuna, era uma salinha, né? E, é verdade. Não é? Começou ali como Rádio Web. Lá em Jaburuna, é verdade. Isso, lá em Jaburuna. E a rádio, ela foi crescendo, ela foi tomando corpo, ela foi encorpando, não é? Não era algo comum para nós da igreja, era algo assim, uma realidade muito remota, não é? E a Rádio Manaim, ela foi tomando corpo e ela passou a ser, acho que essa é a característica da Rádio Manaim, ela passou a ser uma companhia para as pessoas que estavam em casa, principalmente as nossas irmãs. E o nosso público da Rádio Manaim, 80%, 70% são as irmãs que estão em casa, que estão trabalhando em casa, que estão ali cuidando da família e ouvindo a Rádio Manaim, a maioria. Então, passamos a ser aquela companhia, 24 horas. A Rádio Manaim, ela foi minha companhia quando eu estava em Governador Valadares, eu morei em Valadares por 2 anos, e à noite eu ficava ouvindo a Rádio Manaim. Então, ficava ouvindo a Rádio Manaim e falando, um dia eu ainda vou trabalhar nessa rádio. Você tá falando isso aí, é interessante que, assim, é muito comum a gente encontrar irmãos, por exemplo, não só esses, né, mas muitos outros. Mas eu me lembrei aqui de um, especificamente, que eu conheço lá de Linhares, que ele é caminhoneiro. Olha só. Então, ele consegue, né, assim, na maioria dos locais por onde ele passa, que pega a internet e tudo, né, ele tem
a conexão. Hoje em dia, qualquer celular hoje em dia tem, né? Até nas estradas consegue. E esses irmãos estão ali dirigindo e a rádio, né, tá fazendo essa companhia, né? Exatamente. Muitas vezes ali está recebendo uma bênção do Senhor, está sendo visitado pelo Senhor. Não perde culto, não perde madrugada. E outra coisa que nós notamos aqui na Rádio Manem, com essa audiência que nós temos, que a internet nos ajudou a ter, porque na verdade nós temos um canal que é 100.3 FM, 100,3, lá na região de Dionísio. E chegamos a 220 municípios na região ali de Raio, né? Na região de Dionísio, por ali. Ponte Nova, Nova Ponte, aquela região Rio Casca, um pedaço ali de Ipatinga. Mas na internet nós pegamos a nível mundial, global, não é? E nós notamos que as pessoas começaram a interagir umas com as outras. A mandar recado, pedir oração, a dizer, olha, estou viajando de caminhão, mas eu estou bem, cheguei em Vitória, avisa a minha família. E nós percebemos que nós passamos a ser um canal de comunicação entre os irmãos. Glória a Deus. Isso nós detectamos na hora. Maravilha. Além de ser um canal de comunicação com Deus, porque nós temos madrugada, né, pós-madrugada, cultos, palavra de esperança, hoje lâmpada para os meus pés, que traz a escola bíblica dominical, enfim, tudo que os conteúdos que a igreja produz, que nós colocamos aqui na Rádio Manem, nós temos a Rádio Manem, essa companhia. E que as pessoas falam assim, olha, quantas vezes eu acordei de madrugada e apavorado, preocupado, sem sono, eu liguei a Rádio Manem, estava tocando Serenata Manem, veio uma palavra de esperança. Então, a Rádio Manem, ela é muito mais do que apenas uma rádio web ou uma rádio que tem a frequência 100,3, mas a Rádio Manem é uma comunicação direta com os nossos irmãos, e uma comunicação direta com Deus, com o Espírito Santo. É verdade. Então, é muito mais que apenas uma rádio. Interessante, você mencionou aí, né, da programação. Eu queria, Cléber, se a gente puder fazer assim, pelo menos uma menção, né, para quem nos assiste, assim, de alguns programas, que a gente puder lembrar aqui, seria interessante, né, trazer essa lembrança aqui, né? Quais são os programas, né, com que frequência acontecem, né, enfim. Bom, tem o seu, né? Tem. Não podemos deixar de mencionar, evidentemente. O programa que eu estou ali ancorando, né? Que nós começamos aqui às 6 da manhã, com a madrugada. Que começou a madrugada, é bom que se diga, logo em 2020, com o início da pandemia, né? Maravilha. Então, a Rádio Manem, ela deu um salto de 2020 para frente. Ela foi impulsionada. A Rádio Manem, ela não saltou, ela voou, né? Então, nós crescemos em conteúdo, nós crescemos em tantas outras coisas, né? Em qualidade de som, enfim, em equipamentos. A Rádio Manem deu um salto muito grande. Mas para que isso? Para que quem está lá na ponta da corda lá, ela pode, vamos supor, os irmãos que estão lá em Ubá ou qualquer outro lugar na Amazônia, ela recebe a qualidade de sinal, o som, né? A qualidade do irmão que está na Inglaterra ou está aqui em Vitória, tá a mesma coisa. Agora, nós começamos, por exemplo, a Rádio Manem não tinha madrugada, né? A programação começava às 9 horas da manhã. Aí nós notamos, quando veio a pandemia, que as igrejas fecharam, então veio a ordem do presbitério que nós tínhamos que colocar a madrugada na Rádio Manem. Muito bom. E aí, nós vimos que a madrugada, o nosso povo, é o povo de madrugar, né? Nosso povo é um povo de madrugar, de buscar a bênção do Senhor pelas madrugadas. A madrugada, então, acontece às 6 da manhã, diário, né? Até às 6h15. Isso, até às 6h15. Com um padrão, como na igreja. Depois tem o pós-madrugada. Aí tem o pós-madrugada, que inclusive o pastor Fernando faz parte da equipe com a gente aqui. O senhor também já participou conosco. Já participei algumas vezes, muito bom. Onde nós estudamos, onde nós conversamos com os pastores sobre o tema trazido no culto da madrugada. E ali... os pastores destrincham a palavra com revelações, com informações, com conteúdo. E isso faz com que o irmão, na casa dele ou indo para o trabalho, que ele possa ter um conteúdo de qualidade, algo que ele não tinha antes. Ou que ele... Porque os nossos cultos são cultos rápidos. Por quê? As pessoas trabalham, chegam em casa do trabalho, vai para a igreja, tem que ir para casa, família, acordar cedo do outro dia. E quem mora na capital sabe melhor do que eu estou falando. Trânsito, é muita coisa. Então... o culto é rápido, ok. Mas com a Rádio Manem, não.
E hoje, com o YouTube ainda, você pode rever, ver quantas vezes você quiser em casa, na hora do almoço, e tudo isso faz uma diferença muito grande na vida espiritual das pessoas. Muito bom. Esse eu estou falando da madrugada e pós-madrugada. Isso. Um outro quadro dentro do Bom Dia Manem que eu apresento, de 6 às 10 da manhã, que é o Chamados para Servir, que o pastor Fernando até citou no início da fala dele, é um quadro também que tem tocado e mexido muito com os corações das pessoas. Porque o Senhor mostrou, não foi uma ideia minha, não. Eu até gostaria de falar que era, mas não é. O Senhor revelou que o Senhor teria um programa com essa característica, de falar as pessoas falando aquilo que Deus fez na vida das pessoas. Maravilha. Trazer à memória aquilo que O Senhor realizou. na vida da pessoa. Para que as pessoas que estão ali, até mesmo com o mesmo problema, ou até menos grave ou mais grave, não sei, elas possam entender e olha, se Deus fez isso com ele, pode fazer isso também comigo. Glória a Deus. Então, e o nome Chamados para Servir, e Deus tem abençoado assim, meu Deus, as pessoas assistem, mandam links. Então, assim, a rádio, veja bem, eu estou falando de rádio, e estou falando que a rádio, eu nunca pensei que ia falar isso um dia, né? Você está vendo a Rádio Manaim, né? Porque, na verdade, é áudio, né? Rádio é áudio. Mas não, agora nós temos câmera, nós temos internet, nós temos WhatsApp, nós temos um canal de interatividade com os irmãos. Ou seja, a rádio, ela ganhou muito com as redes digitais, com essa tecnologia 5G. Há outros programas também, né? Tem o Lâmpada para os meus Deus, pés, toda segunda-feira. dá um norte, Tem né? o Vinde a da semana. mim. Vinde a mim, é um momento de oração. As pessoas pedem oração, os pastores oram pelos irmãos em particular. É algo maravilhoso. É interessante que o Lâmpada para Meus Pés, ele reforça aquele ensino da EBD, a Escola Bíblica Dominical, traz, né, uma direção de fato para a gente, né, para a semana. E aí o Lâmpada para os Meus Pés, as irmãs da minha igreja, elas falam, nosso Deus, a gente não pode perder. Sim, porque reforça. As irmãs colhem as informações ali transmitidas, os ensinos anotam, né? Para depois transmitir na quarta-feira no culto de senhoras. Tem um programa que ele passa, esse quadro, ele passa 5 vezes durante toda a programação, durante todo o dia. Cada dia é uma mensagem diferente, é o Palavra de Esperança. Muito bom. Os pastores vêm, gravam com a gente e tem os horários certinho, né? No meu horário de manhã tem 11h20, enfim. Acontece muito as pessoas estarem nos hospitais ou numa situação delicada, em casa mesmo, sem dormir, com problemas. E aí vem palavra de esperança. E aquela palavra traz uma esperança, traz vida para aquelas pessoas. E interessante que essa programação, ela é assim, 24 horas. 24 horas. Então, assim, às vezes à noite, né? Até à noite, fugiu o sono, a pessoa está com alguma preocupação, ligou a rádio ali, tem louvor, mensagem. Né? Aquilo muitas vezes acalma, o Senhor, você sente ali na presença, uma visitação, às vezes o Senhor liberta, daqui a pouco a pessoa já consegue descansar. E hoje temos cultos na Rádio Manaim, seminários. A Rádio Manaim, ela tem um conteúdo 24 horas. Isso é uma maravilha. Glória a Jesus. Agora, Kleber, você já disse que é possível que os ouvintes possam interagir com a rádio. Sim. Como isso acontece? Qual é a ferramenta, os canais? Como é que isso se dá hoje? Hoje nós temos aqui os irmãos, nós temos o site. Então, pelo site da Rádio Manaim, os irmãos podem entrar no nosso portal e ali eles falam ao vivo, né? Full time ali com o locutor e mandando mensagens, interagindo comigo. Enquanto eu estou ali conversando com os pastores, eu também estou conversando na nossa página no site com os irmãos. Kleber, ora por mim, por isso. Eu quero parabenizar, minha esposa está aniversariando. Então, a gente tem esse canal pelo site. Também pelo facebook.com/Rádio Manaim. Os irmãos têm ali a página, eles entram, também vão interagindo comigo. Tem também pelo WhatsApp, meu WhatsApp particular, que muitos irmãos têm, muitos, eu não me preocupo com isso. Os irmãos me mandam mensagem ali durante o programa também, né? E já aconteceu também de pessoas virem aqui na portaria da rádio entregar ao vigilante bilhetes, entregando ali, pede eu entregar lá ao Kleber, lá aos pastores, para poder falar aqui. Então, assim, são várias formas que a gente tem, além do e-mail, que a gente disponibiliza também o e-mail, os irmãos escrevem para o nosso e-mail da Rádio Manaim. E eu sempre, antes de entrar no ar, pela manhã, eu chego aqui por volta de 5h15 da manhã,
eu sempre dou uma olhada no e-mail, ver que chegou na caixa de e-mails, irmão solicitando orar por emprego, ou se colocando à disposição, olha, eu trabalho, sou bombeiro, hidráulico, se precisar eu preciso trabalhar, então a gente faz esse muito trabalho bom. também. E outro detalhe também que eu queria, certamente tem muitas experiências, né? Eu mesmo, das madrugadas que eu já participei, eu poderia já até mencionar algumas, eu vou deixar para o Kleber tentar, né, Kleber, selecionar algumas assim que vem à sua mente agora para poder a gente compartilhar aqui com os nossos telespectadores. Ah, vamos sim. Tem uma experiência marcou minha vida. Essa marcou minha vida. Nós estávamos fazendo uma madrugada e eu lembro-me que era uma terça-feira. Era o pastor Everaldo Filpo estava aqui, hoje está em Jacksonville, Estados Unidos. E era o pastor Querubino, o pastor Luiz Carlos Nunes e o outro pastor, me perdoe, não lembro agora. E a gente estava ali conversando e um rapaz que mora na Serra, aqui na Grande Vitória, ele mandou pelo Facebook uma mensagem para mim, ali, programa, e botou assim: olá, Kleber, paz do Senhor. Queria dizer que hoje é o meu último culto. E eu olhei, e eu percebi que aquela mensagem não era uma mensagem normal, de alguém que queria sair da igreja. Não, não. E então eu percebi e falei: por quê? Você vai embora, vai mudar de cidade? Ele falou: não, eu vou tirar minha vida. E eu falei: olha, não sei o que está acontecendo, mas meu Facebook está travando. Não estava, não. Manda mensagem pro meu WhatsApp. E mandei meu número para ele. E ele foi e mandou uma mensagem: oi pro meu WhatsApp. E enquanto os pastores estavam orando, eu estava conversando com ele. O que está acontecendo? O que houve? E ele começou a falar do que está acontecendo, por que ele estava desistindo de viver. E então, eu diante do jeito que ele mandou um oi, eu tive acesso ao número dele. E era um iPhone, né? E então, ali naquele momento, eram 6h05 mais ou menos, estava começando as orações, os pastores estavam orando, e eu entrei em contato com um amigo meu, que é do Corpo de Bombeiros, aqui de Vitória, que ele mora aqui em Vila Velha, o comandante, é meu amigo particular, e falei com ele: olha, como eu sei que ele é um pastor e é um homem de oração, ele acorda cedo. E eu mandei: olha, eu estou com uma demanda aqui para ti. Eu passei o número para ele, eles localizaram pelo iPhone e foram até a casa do rapaz. Isso já era umas 6h29, terminando ali os louvores, já com o pessoal pós-madrugada. Foi quando eu falei: olha, ele mandou: Kleber, estou aqui na porta da casa dele. Eu falei: olha, eu pedi, né, mandei um homem de Deus aí. Atenda ele. Ele vai conversar com você. E aí, ele atendeu, eles oraram com ele, mas ele foi com a viatura do Corpo de Bombeiros. Conversaram com ele, levaram ele para o hospital, medicaram ele, enfim. 2 dias depois, esse rapaz esteve aqui na rádio, veio nos abraçar. Glória a Deus. E foi um momento maravilhoso. Maravilha. Essa foi uma das experiências que marcou minha vida, que eu não tenho como esquecer. Uma outra experiência que foi muito interessante, essa foi com o pastor Francisco Damiani, numa quinta-feira. Aí nós estamos aqui, veio o irmão que mora aqui na Glória. O irmão, ele tem mais ou menos uns 2 metros de altura, uns 5 palmos de largura, mais ou menos. Nossa. Muito grande. E era aniversário dele. Ele falou: Kleber, eu queria que os pastores orassem comigo no final. Eu falei: tá bom, vamos orar. Quando terminou, madrugada, pós-madrugada, os pastores oraram com ele. Eu não sei o que passou na cabeça do irmão. Os pastores oraram, amém, abração, feliz aniversário, felicidade. Ele ficou assim, né, meio... Aí o pastor Francisco Damiani falou: olha, eu só dei uma visão de que Deus estava curando você de uma enfermidade agora. Ele não falou nada, foi embora. E nós fomos tocar a vida na Rádio Manaim. 2 semanas depois, esse homem voltou aqui e falou: Kleber, eu queria contar uma experiência para você. Eu falei: pode contar. Ele falou: eu lembro que você esteve aqui. E aquele dia que o pastor passou o dom aqui, eu não acreditei, não. Eu falei: eu não estou doente, que dom é esse? E foi embora. 40 minutos depois, me deu uma dor. Eu não sabia de onde doía. Nossa. Fui parar no hospital, ele falou. Ficou 2 semanas no hospital, ficou lá, internado. E ele pediu perdão ao Senhor. Falei: Senhor, me perdoe, porque eu não acreditei. E aí, o Senhor deu uma bênção nele. Quando ele pediu perdão ao Senhor, naquele mesmo dia, ele teve alta. No outro dia, ele veio aqui e contou essa experiência para a gente. Ou seja, Deus estava livrando ele da enfermidade. Ele não creu, né? Mas depois, uma pessoa, Deus, nosso Deus é Deus de misericórdia, né? Essas são algumas das experiências teve uma experiência, se me permite contar rapidinho, 10 segundos. Uma irmã nossa, ela mora aqui perto aqui
do Plano 100, Uhum. e ela cuida, né, dos parentes dela, assim, os parentes são enfermos, então ela, 24 horas da vida dela é cuidando da família dentro de casa. E eu estava, era uma quarta-feira, e a gente estava aqui, terminamos o pós-madrugada. Eu nunca desço quando eu termino o pós-madrugada. Geralmente os pastores vão tomar café, vão conversar. Eu nunca desço, eu nunca vou lá embaixo. Uhum. Eu só vou lá embaixo quando eu vou embora, enfim, no estacionamento. Mas naquele dia, o senhor falou comigo assim, desce, vai lá no portão. Eu ouvi uma voz nitidamente dentro do estúdio falando comigo. E eu desci, falei, não, eu vou lá embaixo ver o que é. Desci e fui no portão. Quando eu cheguei no portão, ia passando uma senhora, essa irmã, que eu não sabia que ela era da nossa igreja. Ela ia passando. E aí, ela passou e falou, eu queria falar com você. Eu queria falar com você. Eu falei, claro, você é o Kleber? Eu falei, sou. Eu até brinquei, falei, desde pequenininho eu sou o Kleber. Aí, ela pegou e falou, olha, eu orei ao Senhor, eu não tenho como sair de casa porque eu cuido dos meus parentes, mas eu pedi ao Senhor, o Senhor queria tanto falar com o Kleber. E o Senhor falou comigo, vai lá que ele vai estar lá agora no portão. Foi exatamente Que isso que maravilha, aconteceu. né? Então, temos muitas É muita experiências. experiência. É a vontade que dá de ficar ouvindo mais, né? É uma experiência sempre edificante. É né? muito bom. Aquela do pastor Wallace, você estourou o tempo, mas essa do pastor Wallace eu tenho que contar, meu Deus. Depois edita aí. O pastor Wallace chegou para pregar numa segunda-feira e ele parou, ficou dentro do carro e eu pela câmera vi. E ele ficou parado dentro do carro ligado, ele com 2 papéis na mão. E olhava para um para outro. E aí eu entrei no estúdio, conforme eu disse anteriormente, eu olho sempre a ver os e-mails, quem chegou. Tinha uma mensagem da irmã, falou assim, Kleber, eu não conheço o pastor que vai pregar, não sei quem é, mas sei que ele ouvia numa visão que ele estava dentro do carro com 2 mensagens na mão, é a mensagem da mão direita. Que maravilha. Só isso. Eu falei, amém, deixei o pastor entrar, ele entrou, sentou com as 2 mensagens na mão. Eu falei, pastor, qual o texto? Ele falou assim, não sei, Kleber, eu estou em dúvida, essas 2 foi da mão direita. Aí ele falou, como é que você sabe? Eu falei, olha aqui, o dom inspirado. Maravilha, glória a Deus. Temos muitas mensagens, assim, muitas experiências. Né? Benção, né? Nós já estamos encaminhando aqui para o fim do programa, Kleber. E Amém. que mensagem você deixaria para aqueles que estão nos assistindo, participando conosco e que ainda não conhecem a Rádio Manaim? Que mensagem que você deixa para eles aí? Olha, você que ainda não conhece a Rádio Manaim, eu quero dizer que você está perdendo muito, sabe o quê? Esse canal de comunicação que leva você a ter uma comunhão com Deus, que leva você a estar mais próximo do Espírito Santo. A Rádio Manaim, através da programação, a programação feita para que você possa ter essa comunhão com Deus através dos louvores, das mensagens, da nossa locução, tanto eu, Jorge, o Faé, a Lucélia, nós fazemos uma locução, aquela locução que não é a locução comum de locutor de rádio, mas é a locução de irmão, é a locução de alguém que está aqui, que quer o seu bem, que quer que você também conheça esse Deus e sirva esse Deus que tanto nos amou, que se entregou por nós, que nos ama e que tem uma eternidade, uma salvação para nós. Glória a Deus. Eu vou encerrar esse episódio lendo um versículo da Palavra de Deus que está no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que reflete muito bem aquilo que é o objetivo da Rádio Manaim, que é anunciar o Evangelho eterno. E o texto diz assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Louvado seja o nome Glória do a Deus. Senhor. Esse é o objetivo da Rádio Manaim. Kleber, muito obrigado Eu que por estar agradeço. conosco, pastor Marcos, e que o Senhor continue abençoando grandemente essa rádio, todos que trabalham ali, Amém. a programação, e que ela continue sendo esse veículo maravilhoso de pregar, de anunciar o Evangelho eterno a toda a face da terra, Aleluia. podemos dizer Graças assim. a Deus. Amém? Estamos aqui encerrando esse episódio. Fique atento, breve estaremos novamente aqui, se o Senhor assim permitir. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.